Bem-vindo ao Jornalismo para Concurso. Muito obrigado pela sua audiência, por estar estudando jornalismo e comunicação comigo. Se você veio pelas redes sociais, inscreva-se agora nesse canal do YouTube. E se você está no YouTube e ainda não foi para as redes sociais, siga lá, @Prof. Valesca de Jornalismo, no Instagram, no TikTok, para a gente continuar e esse conteúdo chegar para mais pessoas. Se você está estudando comunicação e jornalismo especificamente da Banca Quadrix, saiba que produção gráfica é um assunto favorito entre os mais cobrados da Banca Quadrix. Então, se você precisa estudar sobre esse assunto, esse vídeo é para você. Hoje vamos resolver algumas questões de alguns assuntos, de uns temas que trazem jargões jornalísticos, jargões da produção gráfica, que podem te ajudar na hora de compreender as questões. Por isso, ter esse conhecimento vai te ajudar na hora da prova. A primeira questão de 2025 está falando sobre o sistema de cores. Aqui ela quer saber se você está ligado sobre o sistema de cores RGB, que é o vermelho. Perceba que ela já trouxe o sistema de cores em português. O verde, que é o B, e o azul, que é o green. Esse é o sistema RGB destinado para telas. A banca pode trocar as cores, é bem comum ela trocar as cores, trazer vermelho, amarelo e azul e te confundir, ou trocar a ordem, mas a ordem não vai fazer muita diferença, precisa ser especificamente essas cores. Vai misturar o contexto do RGB com o CMYK, vai começar falando sobre RGB, mas vai trazer o CMYK para te confundir. Por isso precisa estar muito atento aos significados e diferenciar, saber diferenciar. E quais são as palavras-chave para fazer essa diferenciação entre o sistema de cores CMYK e o RGB? O RGB, então, vai trabalhar com cores primárias aditivas e vão ser somadas para produzir luz branca. E na quadricromia, palavra bem importante, tá? Que são sistemas que envolve 4 cores. São reproduzidas com as primárias subtrativas. Por que que está certo? Por que que está certo? Porque o sistema RGB com esses 3 pontos vai produzir essa luz branca e então vai ficar vermelho, verde, azul e branco, quadricromia, tá? E aí o sistema CMYK já vai ser diferente, porque o CMYK vai produzir a cor preta, tá? E não especificamente a luz branca. Por isso é importante a gente fazer essa diferença. Vamos ver na prática agora. Só um minuto. Questão 2. A banca trouxe um texto de introdução para a gente ler sobre o projeto gráfico, jornalístico, essencial para a identidade visual, seja impressa ou digital. Com base nessa informação, nos conhecimentos quanto ao projeto gráfico, assinale a opção que apresenta o sistema de cores mais adequado para a impressão. Aqui que está o pulo do gato da questão. Impressão de jornais e de materiais jornalísticos impressos. Como a gente precisa desenvolver essa questão? Entendemos, trouxe a versão certa do sistema RGB para a gente já entender o conceito, entender as palavras-chave e o que que significa. Aqui a gente vai falar do CMYK. E a banca ela vai cobrar algumas vezes, tanto se a prova for de múltipla escolha ou de certo ou errado, ela vai querer saber se você está ligado para o sistema de cores para suas definições. O RGB vai ser sempre utilizado para telas. Então, são as cores que você vai enxergar no smartphone, no computador, na televisão. Sempre vai ser telas. E o CMYK sempre será impressão. Impressão de jornais ou de materiais jornalísticos impressos, tanto faz. É impressão, desde que seja impressão de jornais, de materiais, impressão de folder, impressão de cartão de visita, sempre vai ser CMYK. O que que eu sempre falo aqui quando eu dou aula de produção gráfica? Para mim, a melhor forma de diferenciar o sistema RGB do sistema CMYK é fazer o seguinte: pega aqui o Y do CMYK, as cores são ciano, magenta, amarelo e black, que é o preto, tá certo?
Perceba que a alternativa C, a D e a E são outras informações ali que a banca quis te confundir. Para quem não tem nenhuma noção de sistema de cores, poderia ficar confuso, tá? Mas aqui a discussão é entre RGB ou CMYK. E se tivesse, por exemplo, a alternativa C, um CMYK com outra cor, também poderia te confundir. Então, saber as cores é bem importante. Parece banal, mas não é. Precisa saber as cores que compõem essas letras. Então, a associação que eu faço é: pega o Y de CMYK e associa com o I de impressão. Porque o som é igual, né? Y e I. Na verdade, o som não é igual, tá? Mas vamos fazer essa associação. Pega o Y de CMYK e associa com o I de impressão. Então, você sabendo que o CMYK vai ser sempre, são as cores que são sempre utilizadas para a impressão de materiais jornalísticos, impressões de materiais, o RGB só pode ser para telas. Não tem como você errar na hora da prova. Caso você se atrapalhe ali com as questões, caso você é, fique nervoso, é só fazer essa associação. Falou de CMYK, desde que seja ciano, magenta, yellow, black, associe o Y com impressão. E aí você mata a questão, porque o RGB só pode ser telas. Questão 3 de 2025 diz o seguinte: quanto à função da diagramação no projeto gráfico, assinale a opção correta. Aqui ele quer saber de diagramação. O que faz a diagramação no projeto gráfico? Qual que é a definição desse ponto? A. Criar um layout aleatório para cada página. Você vai criar um jornal de forma aleatória, uma revista de forma aleatória. Cada página você vai botar uma foto redonda, uma foto quadrada, uma foto vertical, uma foto estrela, uma foto, enfim, de tantos formatos que tem de layouts. Você vai fazer isso num projeto gráfico? É isso que o projeto gráfico nos ensina? Não. Então, não pode ser alternativa A. Alternativa B. Facilitar a organização dos elementos visuais e textuais? Eu já acredito que estejamos falando sobre isso quando se trata de diagramação gráfica. É por isso que precisa de uma diagramação, porque senão não precisaria diagramar o material. Poderia colocar de qualquer jeito e tá tudo certo. Mas a diagramação vai colocar o quê? A manchete no ponto superior da página, o subtítulo um pouco abaixo, os patrocinadores do jornal nos pontos específicos que foi combinado e tal, no seu tamanho certo. Para isso que serve a diagramação, para organizar esses elementos visuais e textuais. Vamos lá, por que que não é a C? Remover espaços em branco para maximizar o uso da área? A diagramação ela pode fazer esse tipo de coisa. Ela vai remover os espaços, ela vai organizar os textos, mas não é usar assim, digamos que esse ponto, esse objeto aqui, essa ferramenta de trabalho chamada diagramação é usada para remover espaço. Não, talvez seja a borracha, talvez seja um outro ponto. Então não é. Usar apenas colunas simétricas, sem variações, perceba que ela usa aqui apenas. Quando traz essas palavras que direcionam único, apenas, somente, já pode te dar. Você já pode ficar desconfiado em relação a isso. Porque uma diagramação não pode ser apenas colunas simétricas. Na diagramação, o designer ele vai precisar fazer variações, vai precisar fazer colunas diferentes, não aleatórias, dentro de um contexto, de um projeto, né? Dentro de um significado. Então não é a D. E garantir que todas as páginas tenham exatamente o mesmo design também não faz sentido. Não é isso que está se falando quando se pensa em diagramação de um projeto gráfico. Questão 4. A diagramação é a organização visual de elementos como texto, imagens e gráficos em uma página, garantindo que a informação seja apresentada de forma clara e atraente? Exatamente isso. É isso que a diagramação faz dentro de um trabalho. Ela organiza esses elementos visuais, textuais, gráficos dentro de uma página para que você consiga olhar o que precisa ser olhado, entender o que precisa ser entendido. Existem razões para que as coisas, os elementos estejam dentro daqueles lugares específicos e a diagramação trabalha, então, com esses aspectos. Questão 5.
Bitmap. Essa é uma palavrinha que a Quadrix usa bastante e ela vai aparecer de diferentes formas. É uma matriz de bits que especifica a cor de cada pixel em uma matriz retangular de pixels. Questãozinha bem certinha. Por quê? Por que que trouxe? Porque a gente precisa entender o que é um bitmap. Bitmap vai ser essa matriz de bits, então essas são as palavras-chave para você anotar aí no seu caderno, fazer um print, enfim, estudar a produção gráfica depois. Bitmaps vai trabalhar com bits, vai trabalhar com pixel, que corresponde à fotografia, corresponde ao Photoshop, correspondem às imagens. Quando você tem uma fotografia que não tem uma boa qualidade ou uma qualidade mediana, quanto mais você puxa ou quanto mais você dá zoom nessa imagem, mais pixelada ela fica, mais cheia de quadradinhos. Os quadradinhos que vão montando ali a fotografia vai aparecendo. Então, ela se torna uma imagem que vai ter baixa qualidade, baixa resolução. Então, o bitmap, ele vai estar dentro deste conceito, um conceito que a banca é, entende como certo, é um conceito que vai relacionar os bits, os pixels, as imagens. Por que que eu falo do Photoshop? Porque é o sistema da Adobe que trabalha com a produção de imagens. Porque a banca vai querer saber se você está ligado para que que serve o Photoshop, o Lightroom, o Adobe InDesign, outros softwares que são utilizados nesses processos de diagramação gráfica, de produção gráfica e de editoração. Por isso, quando estiver falando de imagem, ela trouxer o bitmap exatamente dentro desse contexto que a banca está se referindo. Questão 6, sobre tipografia. A escolha da tipografia no projeto gráfico influencia diretamente na percepção da marca pelo público. Vamos pensar aqui rapidinho. Você tem, você conhece o M do McDonald's? Não está patrocinando aqui, é só um exemplo aleatório. Você conhece o M do McDonald's? Será que daria para botar uma tipografia aleatória, um Open Sans, um Times New Roman, para exemplificar o M do McDonald's? Não, não dá. Tem que ser sempre o mesmo M, a mesma tipografia que eu não sei qual amarelo, daquele jeito, daquele formato, que vai lembrar batata frita, que vai lembrar as referências do Mac e tal. Outra empresa de hambúrgueres pode usar aquele logotipo? Não pode, porque aquele é específico daquela marca, aquele é específico daquele proprietário, foi pensado para aquele lugar. E pertence àquela empresa. Outra empresa não pode se apropriar, copiar, né? Aí tem os plágios, assim, esses processos, né? Dá vários problemas. E isso, quando se fala de marca, isso tem uma relevância absurda, porque vai significar um consumo, né? As empresas vão procurar essa marca porque, sei lá, tem as suas preferências em relação a isso. Por isso que a escolha de tipografia nesses projetos, eles não podem ser alteradas. Elas precisam ser as mesmas tipografias para que influencie nessa percepção de marca do público. Mesmo que várias propagandas inteligentes de publicidade fazem associações das cores, dos formatos, das cores do Mac, dos formatos do logotipo do Mac, que é a marca especificamente, dentro sem trazer um nome, mas o público consegue perceber. Por isso, tá certinho aí a questão da tipografia. Questão 7. O crochê. Crochê é o quê? Um tipo de papel. Aí a banca diz o seguinte, que o tipo de papel crochê é o mais utilizado para impressão gráfica, por ser versátil e estar disponível em diferentes gramaturas. Já fica aqui uma dica para você que está estudando isso. Tipos de papéis. Você precisa saber diferenciar quais são os tipos de papéis mais cobrados para produção gráfica na Quadrix. Para que quando você chegar numa questão como essa, você conseguir identificar que essa questão está errada. Por quê? O crochê, ele não é o papel mais utilizado. Porque, aqui, ó, só um minuto. Já mudou lá para mancha gráfica. Vamos voltar aqui. O crochê ele não é o papel mais utilizado.
Porque o crochê, ele é um papel mais sofisticado, que tem um maior revestimento, que tem uma qualidade superior, que ele é mais caro, que ele é usado para um cartão de memória desculpa, um cartão de visita que é mais elaborado, que tem uma impressão mais topzera, assim. Então, quando usar esses adjetivos, assim, de muita qualidade, está se falando do papel crochê. Então, o papel crochê ele não pode ser o mais utilizado para a versão gráfica, porque como ele é mais caro, ele demora mais. Não quer dizer que ele demore mais para sair, mas ele vai ser usado em um formato mais específico, num trabalho específico, diferenciado, enfim, e não com maior volatilidade, como o jornal, que tem uma impressão super rápida e uma folha super. Então, qual papel poderia ser mais utilizado para impressão gráfica? O offset. O offset é o tipo de papel que é usado nos livros, no meio do livro ali, nas impressões com papéis. Então, o offset, com certeza, ele é o mais utilizado, mas o crochê não é. O que que a banca fez? Trouxe um ponto e uma explicação de uma outra coisa para o candidato ficar o quê? Confuso e dizer que está certo. Então, pegadinha da banca. Questão 8, então, avançando aqui dentro do nosso estudo. Mancha gráfica. A mancha gráfica, ela vai aparecer muito nas questões de produção gráfica da Quadrix, de diferentes formas. Por isso é importante que a gente entenda do que a banca está falando. Aí ela diz o seguinte nessa questão: a mancha gráfica está ligada à definição de títulos, a subtítulos e às chamadas que ajudam a guiar o leitor a tornar a leitura mais fluida. É tão interessante o jeito que a banca coloca essa definição, que a primeira coisa que você vai fazer é dizer que, é verdade, realmente. Se a gente o que que é a mancha gráfica? Não sei, mas parece que ela faz esse trabalho mesmo de deixar os títulos mais definidos e pode ajudar o leitor na leitura fluida. Aí o que que você faz lá? Você faz? Vai lá e coloca? Tá certo, isso aí. Mas ela está errada. Por quê? Porque o que que é a mancha gráfica? Vamos imaginar que a gente tem um papel. Eu desenho tri bem. Dá pra ver, com certeza. A galera da produção gráfica vai me contratar. A gente tem um papel e dentro desse papel a gente tem um espaço. Ai, tribom esse desenho. Um espaço em que as coisas vão ser diagramadas, os elementos vão ser diagramados. E aí, tem várias linhas aqui dentro desse espaço, ó, que o texto não pode passar, que o texto não pode sair. Aí, digamos aqui, ó, dentro desse espaço aqui vai o título. Aí, dentro desse espaço aqui vai outra coisa. Aí, aqui embaixo vai outra coisa. Aí, aqui vai uma barra de texto. E aí, essas linhas aqui que direcionam os elementos, as imagens, os textos. Elas são, vocês não conseguem enxergar essas linhas, mas ela torna a impressão ali harmoniosa, é chamada de mancha gráfica, que é esse espaço invisível na qual os elementos são diagramados. Esses textos, eles não podem estar nesse outro espaço aqui, porque se fizer impressão, pode ser que esses títulos eles não sejam vistos pelo seu leitor, eles não sejam, as imagens não sejam identificadas, elas precisam estar dentro desse espaço organizado. Por isso, esse ponto é nesse ponto que a banca está falando relativo à mancha gráfica. E por que que essa está errada? Porque a mancha gráfica não tem essa definição. Ela está ali e a diagramação vai fazer essa organização de títulos e chamadas para deixar a leitura mais fluida, mas a mancha gráfica especificamente pode ser só uma fotografia. Então, cadê os títulos e os subtítulos, entende? Por isso, a mancha gráfica está se falando desse papel de fundo invisível que possuem todos os materiais. Quero pedir aqui para a galera da produção gráfica não me eliminar, tá? A gente está estudando para concurso público. Legal, eu já trouxe aqui que a questão está correta. Muito bem, então vamos ver por que que ela está correta.
A preparação de originais pode envolver a correção de erros de ortografia, gramática e formatação, bem como a garantia de consistência no estilo e na apresentação, o que é especialmente importante em documentos que serão produzidos em grande escala, como livros, revistas, panfletos e materiais de marketing. A preparação de originais. Quando se fala disso, é, é você pensar que esses elementos que vão ser utilizados precisam passar por essa correção, precisam ser vistos como ortografia, gramática, a formatação, eles precisam ser organizados com antecedência para que, quando produzidos em grande escala, tanto nessas impressões quanto nesses materiais de marketing estejam tudo certos, tudo ok. É, imagina você fazer a impressão de um livro com uma palavra errada, com um erro de digitação. Pode acontecer, é claro, né? Quando produzido pelo ser humano, e até a inteligência artificial erra bastante aí. Então, por isso que essa preparação de originais precisa passar por essa vistoria aí, por isso que essa questão está correta. Última questãozinha, para encerrar aqui nosso simulado de 10 questões básicas, assim, trazendo uma introdução, alguns princípios da, da produção gráfica específicas da Quadrix. Eu trouxe essa questão também, que ela é bem interessante, e que ela pode cair na sua prova. Estandarte. Vamos ler. No formato estandarte, a mancha gráfica da página mede 53,5 por 29,7 centímetros. A área total do papel depois de impresso é de 56 por 32. Para a confecção, é necessário um equipamento de impressão rotativo, que geralmente é disponibilizado em grandes editores e parques gráficos de jornais diários e periódicos de grande circulação. Essa baita dessa questão, que pode te confundir na hora da prova, quer dizer o quê? É importante que você assimile aí, faça um flashcard, anote, decore, memorize, estude a diferença de standard, dos formatos de standard e de tabloide. Você, por exemplo, você sabe quais são os formatos mais usados de House Organ, que é aquele material impresso da assessoria de imprensa para trazer as informações, levar as informações para o público interno? Pode ser tanto standard quanto, tabloide. Independente do formato, pode ser usado. O standard deste tamanho todo, ele está se falando daquele jornal super grande aberto. O tabloide ele vai ser pequeno. Sabe aquele da farmácia que vem essas informações para vender? Aquele é o tabloide. Sabe o do mercado que você pega para comprar o queijo, o leite? Aquele é o tabloide. Então eu sempre associo o standard com o jornal, que é um tamanho maior, e o tabloide com as revistas, com as farmácias ali, aquela propaganda, aquele jornalzinho menor, para fazer essa diferenciação de tamanho. Esses são os tamanhos corretos que a banca, que a banca entende como certo, tá bom? Então você pode fazer um print, pode anotar que não tem nenhum erro especificamente. O formato standard esse de jornal, ele realmente vai precisar de um equipamento de impressão rotativo e que tenha a capacidade de ter grandes impressões. Isso falando de jornal impresso. E perceba que em jornal impresso não é um assunto que cai assim, muito nos concursos de comunicação hoje, mas a Quadrix adora. Exatamente porque já não está mais no nosso dia a dia. Então ela pega pelo a observação. E uma questão como essa, você tem que estar muito ligado, porque o que a Quadrix pode fazer? Ela pode trocar esses tamanhos de centímetros. Ela pode trocar, sei lá, ela pode colocar 20 por 10, 12 por 40, não sei. E aí você olha uma questão dessas e você entende que tá certo, mas tá errado com o tamanho. E aí é uma pegadinha. Porque a Quadrix, ela é assim, ela te pega também nos detalhes. Por isso, muita atenção, tá? E repetição de exercício, repetição de exercício. Quanto mais exercício você fizer, mais fácil os conceitos vão aparecendo
no seu cérebro para que você não caia em pegadinhas, você consiga discordar, você consiga marcar certo ou errado ou escolher a opção correta. Por isso eu te convido para estudar jornalismo da Quadrix comigo, simulado que está pronto. O link está aqui na descrição. São 570 questões específicas de jornalismo e comunicação, que vai aparecer produção gráfica, vai aparecer web jornalismo, assessoria de imprensa, vai passar por todos esses campos e você vai conseguir então dominar o perfil da banca, que é entender quais são esses assuntos que mais caem, como que a banca cobra, como que a banca entende cada assunto, porque uma coisa é o que você sabe, outra coisa é o que a banca sabe. Então é melhor a gente entender o que a banca sabe e marcar certinho e não ter nenhum problema em relação a isso. Combinado? Então, muito obrigada aí pela sua participação. Eu espero que você consiga fazer aqui o login do QR Code, mas se escanear o QR Code, mas se essa tela estiver na frente, não tem problema. Entra aqui no Prof. Valesca de Jornalismo. Eu vou trocar depois ali o lado aqui do QR Code. Entra aqui no Prof. Valesca de Jornalismo nas redes sociais. Tem o Linktree lá no Instagram que vai te direcionar para todos os grupos, as redes sociais, os materiais, para que você possa, então, fazer parte da nossa comunidade e estudar jornalismo e comunicação com a gente. Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência e bons estudos!